Então, o desafio aqui é falar do presente e do futuro do ecossistema de startups. Então, para o pessoal que não conhece, eu queria que cada um se apresentasse rapidinho, para conhecerem vocês melhor. Damas primeiro. Epa! Então, Lindália Junqueira, né, minha história é longa, porque já passou de 5.0, mas, para encurtar, na verdade, eu sempre lidei com inovação e criei, em 2014, a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil, a Espaçonave, em que tive, enfim, a honra de receber o prêmio em 2015 como melhor aceleradora aqui no Case. E a gente, de lá, é que começou a aprender, de fato, toda essa história de inovação, empreendedorismo e como a gente poderia alavancar as startups, né, com o nosso jeitinho brasileiro de ser. Hoje eu sou investidora anjo, tenho o nosso programa de inovação de aceleração corporativa, que é a IONS, né, e estamos aí retomando, ajudando a retomar o ecossistema do Rio de Janeiro, por isso que a gente trouxe o Hack in Rio, que foi o maior hackathon da América Latina, em colaboração também com várias lideranças do ecossistema, porque eu acho que ecossistema, se é para fazer uma definição, é colaboração. Esse é o mote. Estou aí para contribuir. Bom, meu nome é Alexandre, eu trabalho no Sebrae Santa Catarina e sou coordenador de um projeto chamado Startup SC, um projeto que tem como objetivo desenvolver e fortalecer o ecossistema catarinense, né? Dentro do projeto a gente realiza aí uma série de atividades. Desde 2013 existe esse projeto, né? Então a gente já está indo para 6 anos com o projeto Startup PC, e dentro dele a gente tenta fomentar todos os níveis, né, de maturidade de uma startup. Não só, agora a gente não trabalha só startup, mas sim o ecossistema como um todo. Então a gente pega desde a galera que está começando na fase de ideação e trabalha com startup até na fase de escala e tração. Então dentro desse projeto a gente tem uma série de atividades que a gente realiza durante o ano inteiro, né, para desenvolver realmente o ecossistema catarinense. Meu nome é Alex Lima, sou do Sebrae do Acre e eu coordeno o projeto também há 5 anos, que é o Start Acre, um projeto que a gente também trabalha com empreendedores digitais, startups. Além disso, a gente tem um trabalho que a gente faz no Acre com o Sebrae Lab. A gente tem 2 Sebrae Lab lá, que são espaços de inovação que a gente ajuda as pessoas tanto a validar as ideias usando pouco recurso, e um outro que a gente faz um movimento de pré-aceleração também, parecido com o do Alexandre, onde a gente tenta fomentar os mais diversos níveis de startups em vários estágios e também ajudar esse ecossistema a correr, né? A gente tem um ecossistema local que é o Aquiri Valley e a gente está trabalhando na Amazônia, como a gente tem problemas muito próximos, as realidades muito próximas na Amazônia, os 9 estados, a gente está fomentando a criação de um ecossistema chamado Amazônia Valley, que é regional. Então, a gente tem aqui Rio de Janeiro, Acre e Santa Catarina. Extremos, né? Só para forte. Tá legal. Então, acho que minha primeira pergunta vai para a Lindália. O Rio de Janeiro hoje é um dos 3 maiores ecossistemas de startup, mas mesmo assim, quando a gente fala de comunidade, as primeiras que vêm à cabeça é São Pedro Valley, é Zebu Valley, é o próprio Startup SC, a 011. O que acontece com o Rio que ele não conseguiu se consagrar como uma comunidade forte, apesar de ter um ecossistema vibrante lá? Pois é, pergunta fácil essa, né? Mas, de verdade, o que acontece com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, primeiro, é uma diversidade muito grande, né? São várias tribos que, no fundo, não se falavam. E, por incrível que pareça, até a questão geográfica, eu estava conversando com o Gustavo Mota, né, que é o líder dos cariocas, que é a comunidade do Rio de Janeiro, a distribuição geográfica do Rio e a dificuldade de mobilidade, isso dificultou, porque, por incrível que pareça, por mais que a gente viva no mundo digital, a comunidade, essencialmente, ela tem que ter um link, ela tem que estar num espaço em que eles consigam realmente se conhecer, trocar, que, antes de mais nada, a base de uma comunidade é a confiança, é a troca, é a colaboração. Então, quando eu comecei a nave em 2014, o Rio de Janeiro é o único que não tinha comunidade nenhuma. E não é uma instituição de ensino ou, enfim, ou uma instituição governamental que é capaz de criar. A comunidade é feita por empreendedores, é feita por startups, quer dizer, os próprios startups é que tem que se unir e ir criando esses laços. Então, a gente ajudou a fomentar, chamei a Muri, que é do Rio de Janeiro, falei, Muri, vamos ajudar, porque, assim,
Não adianta a gente fazer um trabalho enorme de posicionar o Rio de Janeiro, né, que é o primeiro lugar de inovação na última pesquisa da Endeavor, né, pelos polos tecnológicos que tem, etc., e a gente não conseguiu unir os empreendedores e transformar essa energia. Então, foi em 2014 que nasceu os Cariocas, né, o líder Gustavo Mota e o Bernardo Deluna. E o que eles me falam é isso. Primeiro, a gente passou por um cenário econômico muito difícil no Rio de Janeiro, que várias pessoas evadiram, várias pessoas foram para outros estados, até outros países. Segundo, realmente andar no Rio de Janeiro ficou mais caos do que São Paulo, assim, difícil. E aí, se você tinha um encontro pessoal na Barra, o pessoal não conseguia ir a Niterói, não conseguia vir no centro. Então, isso acabou desmobilizando um pouco a galera. Segundo, as dificuldades também, terceiro, quer dizer, as dificuldades também de escala naturais, né, que cada startup tem, cada fase de startup tem, acabaram não conseguindo fazer com que a frequência, né, que é outro dado importante, de reuniões do pessoal e do give back do pessoal se tivesse mantido. Mas não interessa se a gente só é 5 ou 10 ou 15 pessoas. Eu acho que o que interessa é que, na essência, o carioca, que é mesmo um empreendedor, né, que não é... O pessoal costuma brincar se é ecossistema ou se é egossistema, né? O pessoal que não tem ego, que está aqui realmente com um propósito real, eles continuam se ajudando, só não, vamos dizer assim, não fizeram mais tanto marketing, tanto barulho, não conseguiram extrapolar essa energia. Mas, de fato, a gente precisa voltar a ter densidade, frequência, começar a reunir todo mundo e ter os heróis como nós temos aqui, né? Porque sim, Alexandre, os 2 Alex aqui são 2 heróis aí da comunidade, isso faz muita falta, então nós temos que ajudar. Eu voltei hoje em dia justamente para o mercado para começar tudo de novo, porque se a gente não consegue fazer o cara do lado crescer, ninguém cresce. Assim, eu acredito que a melhor forma da gente multiplicar é antes da gente aprender a dividir. Acho que Santa Catarina, como um dos ecossistemas mais unidos, pode comentar um pouco sobre isso. Como é que vocês fizeram para criar um ecossistema tão unido, tão forte, que se mobiliza muito facilmente em torno das causas das startups? Ontem eu estava num evento ali no Google Campus, a gente estava falando sobre ecossistema, eu estava brincando que a gente teve muita sorte. Até o Tony, deve estar por aí, o Tony Celestino, ele brincou, não, vocês não tiveram sorte, né? Tem todo um trabalho para ser feito, né? E é interessante também que o pessoal olha muito Santa Catarina, o que está acontecendo agora, mas existe uma base já tem uma base bem estruturada de ecossistema, principalmente, que começou na década de 80. É que às vezes o pessoal não tem esse histórico do que acontece, né? Tanto Florianópolis como Joinville e Blumenau são polos que começaram na década de 80, com as primeiras empresas de TI resolvendo problemas de setores bem específicos, né? A gente tinha em Florianópolis, a gente tem algumas empresas que se fundaram na década de 80, como a Digitro, Intelbras. A gente vai para Joinville, a gente tem a DataSul, que foi fundada em Joinville. Se a gente vai para Blumenau, a Senior, a WK, que já são empresas que foram fundadas há muito tempo. Isso criou vamos dizer assim, uma centelha, né, de empresas de base tecnológica dos seus primeiros fundadores. E dali foi legal que a gente começou a ter muito incentivo, principalmente em Florianópolis, mas nas outras cidades também, para que essas empresas continuassem crescendo em Florianópolis, principalmente, né? Então, aí, logo depois, na década de 80 mesmo, ainda teve o surgimento da CAT, a Fundação CERT, que tem um trabalho que montou, estruturou, principalmente a primeira geração de empreendedores de Florianópolis, né? A Fundação CERT, para quem não conhece, é uma fundação que nasceu dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Com professores da Federal. Eles criaram a fundação para trabalhar inovação, para trabalhar o que a gente fala hoje de corporate venture. Então, eles começaram lá na década de 80 a aproximar as empresas de base tecnológica de grandes empresas, né? Isso teve um começo, depois teve a fundação, a incubadora Celta, o MID, Sapiens Park. Então, uma série de ações que deu uma base muito forte para o nosso ecossistema. Essas empresas se consolidaram, cresceram, muita gente ganhou bastante dinheiro e Florianópolis ficou muito forte para esse setor. Então, hoje, por exemplo, são 14 mil empresas que a gente tem no estado de Santa Catarina de base tecnológica. Só na grande Florianópolis são quase 4 mil empresas de base tecnológica e as startups nesse mundo. Então,
Teve uma primeira leva de empreendedores, que é essa da década de 80 e 90, 2000 e pouco começou a ter uma nova leva, e aí 2011 foi quando a gente começou a se envolver. O Sebrae ele se envolveu com o ecossistema com o MID, que é a incubadora tecnológica, que já está fazendo 20 anos. Então, só o que uma empresa pagou de imposto num ano foi o que o Sebrae colocou nos 20 anos aplicado na incubadora. Só para vocês terem uma ideia, o quanto isso retorna para o Estado, na realidade, né? Então, e teve essa terceira leva agora de empreendedores. Quando a gente montou o Startup PC, a gente começou a estruturar esse projeto em 2012, a gente já tinha uma base como, por exemplo, a Resultados, a Caord, que é a Social Base, algumas empresas, nós já tínhamos as incubadoras bem estruturadas, e o que estava faltando naquele momento era uma cola, vamos dizer assim, unir um pouco, assim, tinha muita coisa acontecendo, a galera bem low profile, sem fazer muito barulho, praticamente igual mineiro, né? Ali todo mundo comendo o pãozinho de queijo bem quietinho, e quando a gente chegou com o Startup PC, a ideia era assim, cara, vamos unir um pouco disso, e aí o Sebrae, pela capilaridade que a gente tinha dentro do Estado todo, a gente desenvolveu esse projeto e começou a trabalhar o ecossistema como um todo. Então, o ecossistema de Santa Catarina não é algo que surgiu agora, desde a década de 90. E de lá para cá, a gente tem, o que é mais forte realmente são os empreendedores. A gente tem uma leva de empreendedores em Santa Catarina, que aí eu comentei que era por sorte, mas é competência, né? Então, assim, tem muita gente boa, muita gente ética também. Eu falo que o nosso ecossistema, a nossa comunidade, todo mundo se conhece. É engraçado, você vai lá na CAT, toma um café com todo mundo, almoça, todo lugar que você vai, você encontra um empreendedor. Todo mundo se conhece no ecossistema. Você não vê uma rixa entre empreendedores. Isso é muito difícil de acontecer. Acho isso fantástico. Eu sou testemunha disso quando eu estive lá em Santa Catarina. Vocês assim, são amigos, não, entendeu? Todo mundo se conhece. É uma união fantástica. São Pedro é um pouco disso também, né? Mas fica restrito ali àquele bairro. Assim, quando a gente fala Startup PC, é o estado todo. Então, o Vini, que é da Conta Azul, volta e meia, é de Joinville, está em Floripa direto. A galera que vai em Floripa sabe que em Joinville tem Asas, Meus Pedidos, Conta Azul. A gente vai por interior, para Brusque, por exemplo, que é uma cidade pequenininha, tem a Hiper, que está com 200 empregados. A gente vai para o oeste, agora tem uma comunidade chamada Desbra Valley, né, que junta toda a região. E todo mundo se conhece, tem os grupos, a gente se conversa. Aí o Sebrae, a gente tem muito esse objetivo de unir cada vez mais. Então, os nossos meetups, a gente leva para todo o estado. Então, as ações todas é para unir o ecossistema. Então, a gente não fala que tem o ecossistema de Florianópolis, de Blumenau, tem, a gente conhece todos eles, mas a gente tenta trabalhar um ecossistema como todo, que é o Startup SC, que aí não é mais só o projeto do Sebrae Santa Catarina. Então, a gente tem o projeto do Sebrae Startup SC e tem a comunidade inteira, né, que é Startup SC, SC Strong, que une todas essas comunidades juntas. Então, o que a gente tem é muito empreendedor foda. Então, assim, eu acho que o principal mesmo, todas as entidades sabem onde tem que atuar, aonde tem que chegar, um tenta não atropelar a outra. Então, assim, eu sou do Sebrae, toda hora eu estou com a CAT, toda hora eu estou com o Darwin, toda hora eu estou com o Celta, toda hora eu estou com a Softville. Todos se conhecem, todos são muito éticos, todos tentam se ajudar e sempre com o objetivo de ajudar o empreendedor, que não adianta nada a gente ter um monte de entidade querendo trabalhar e não tem empreendedor. E, por sorte, a gente tem muito empreendedor foda. É isso. Tanto você quanto a Lindália falaram muito de proximidade, de união, e aqui a gente tem o Acre. É isso aí. Quantas horas de viagem? Só até Brasília de avião é 3. Tem mais 1h30 para cá. E como é que é trabalhar o ecossistema do Acre? Cara, dá uma inveja ouvir vocês falando isso. Não, mas o Acre acho que é o avesso do avesso do avesso, né, do que aconteceu. Então, assim, quando a gente começou em 2013, o Sebrae foi meio que protagonista lá no Acre, mas não é porque a gente é fodão, é porque não tinha quem fizesse, e os empreendedores começaram a ir no Sebrae buscar informações sobre startups, sobre economia digital, sobre esse novo mundo, né, tão rápido que a gente está vivendo agora, e a gente não tinha ninguém que falasse, não tinha governo, não tinha prefeitura, a gente não tinha, vamos dizer, equipamentos que pudessem fazer isso, incubadoras tecnológicas, aceleradoras em 2013, não tinha nada. E a gente começou a estudar para poder ajudar as pessoas a fazer isso, mas a gente notou que a gente tinha que fazer um trabalho continuado. E
que fosse meio que formiguinha mesmo. Então, a gente começou com o projeto Start Acre, trabalhando o primeiro ano, uma fonte de informação. A gente tinha que informar essas pessoas sobre esses temas, sobre como elas vão atuar. E a gente fez um primeiro ano muito voltado à informação e formação desses empreendedores, dessas startups nascentes. O segundo ano também a gente continuou com essa parte de formação, mas já pensando em comunidade. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem até hoje é manter essa comunidade engajada, mas antes era muito pior, porque como não tinha outros equipamentos de apoio, outros parceiros, outras instituições juntas, era muito difícil fazer tudo. A gente conseguiu começar essa formação da comunidade, as startups começaram a surgir, só que os produtos eram muito ruins, assim, a parte de dev era horrível. E aí o terceiro ano a gente teve que trabalhar bastante pesado nessa parte de desenvolvimento, de UX, né, falar da usabilidade, pensar no cliente final. A gente não conseguia concorrer de jeito nenhum com vocês que estavam no eixo aqui mais sul-sudeste. E a gente fez um trabalho bem bacana de dev lá e os produtos melhoraram. Porém, a gente não estava conseguindo avançar. Então, a gente viu que a gente precisava fomentar algumas partes que faltavam no ecossistema. A gente não adiantava levar, que nem a gente estava levando, investidores para lá para falar com a galera, porque o Amuri foi muito feliz aqui nessa fala dele. Assim, as comunidades estão mais longe, elas sofrem de muitos problemas assim, que quem está no eixo aqui, Rio, São Paulo, Sul, nem conhece. E a gente começou a fomentar essa formação de investidores lá. Então, a gente começou a trabalhar, então o quarto ano foi um ano que a gente pensou em investimento, começou a pegar algumas pessoas que tinham a cabeça mais legal, que tinham uma grana, alguns empresários mais jovens que estavam querendo uma nova forma de investimento, e a gente começou a formar essas pessoas para pensar em investimento. E, assim, o Acre, a população é pequena, mas ao meu lado, o mercado andino, eu tenho 30 milhões de pessoas. Então, eu precisava conectar negócios com essas 30 milhões de pessoas. Era mais fácil eu conseguir entrar no mercado andino do que eu vir para São Paulo concorrer com vocês aqui. Então, o quarto e o quinto ano, a gente também fez um trabalho muito forte de, entre aspas, internacionalização. Que não era internacionalização como vocês pensam, vou para os Estados Unidos e Europa, era mercado andino. E a gente está num trabalho bem bacana de aproximar Peru e Bolívia. Aproximar do vizinho, né? Com os vizinhos, exatamente. É mais intrarregional do que internacional, na verdade, porque pela proximidade. E a gente fez todo um trabalho com os consulados e com as pessoas que animavam esse processo, né, os heróis que tinham no Peru e na Bolívia que a gente conseguia conectar. Esse ano a gente conseguiu fazer uma ação que a gente tinha muito problema nas fronteiras, né, Peru, Bolívia, Brasil, e a gente conseguiu fazer um hackathon trinacional, que foi uma coisa bem legal. A gente tinha equipes do Peru, da Bolívia e do Brasil disputando para ver quem conseguia criar soluções para resolver esses problemas da fronteira. Sejam eles de qualquer área, a gente fez ele bem aberto. Então, o cara podia fazer sobre violência, sobre impostos, e a gente teve uma surpresa bem legal, porque a gente pensou assim, o pessoal do Brasil que foi, né, disse, vamos ganhar fácil desses caras. Cara, lei do engano, quase que não ficaram nem em terceiro o Brasil. O pessoal da Peru e da Bolívia foi com a faca entre os dentes mesmo e botou para quebrar tudo. Lá ganharam muito fácil. O pessoal de dev lá, a gente ficou impressionado com os desenvolvedores bolivianos. E a ação foi tão legal que a Bolívia já... Na hora que a gente estava fazendo o fechamento desse hackathon, eles disseram assim, não, ano que vem a gente quer fazer em Santa Cruz e vai ser tudo pago pela Bolívia, a gente quer trazer as equipes do Brasil, do Peru. E vai trocando, né? E a ideia é fazer um evento desse itinerante. Mas, assim, no norte, como um todo, na Amazônia como um todo, as nossas dificuldades são muito parecidas. A gente tem a questão das distâncias, a gente não tem tantos equipamentos, a gente não tem muitas instituições que brigam por isso, os ecossistemas estão sendo formados há muito pouco tempo. Eu acho que os mais antigos é Acre e Amazonas, que estão com 5 anos trabalhando, pelo menos o Sebrae junto com o ecossistema, trabalhando juntos. Então, assim, é um lugar que nem você falou mesmo, são muitas horas de avião, então para qualquer ação que você faça de levar ou trazer as pessoas para cá é muito caro. Então, assim, a maioria dos estados, as ruas são rios. A gente tem uma questão também da biodiversidade que é muito forte, sazonalidade de tempo e de diversos outros fatores. Então, assim, a gente não conseguia entrar e se divulgar como individualmente, como os estados, assim, aparecer, o Acre vai aparecer, a Amazonas vai aparecer, o Pará vai aparecer. Foi quando a gente tomou a decisão no encontro que a gente fez para São Pedro Valley, a gente queria conhecer o ecossistema e tinha essa super curiosidade de saber como funcionava lá, como os caras estavam se destacando, e a gente reuniu, acho que talvez 4 ou 5 estados da Amazônia lá,
e numa grande missão a gente tomou uma decisão lá conversando, a gente tinha muitas rodas de conversa depois das visitas que a gente fazia, e a gente tomou a decisão de dizer assim, ó, sozinho a gente não vai conseguir, por que a gente não se junta e cria um ecossistema regional e entra como Amazônia, já que o nome Amazônia é um nome super divulgado, o mundo todo conhece. Genial. Não é? E por que a gente não se vende assim? E aí a gente já tinha o lugar que era o ponto de encontro da gente, que a gente sempre brinca que é aqui o case. E, na verdade, a gente até estava falando hoje que o C de conferência devia mudar para celebração anual de startups e empreendedorismo, porque é o grande ponto de encontro. E aí, no segundo case, a gente conseguiu fazer as camisetas e ter entrada e reunir vários empreendedores e fazer várias reuniões aqui do Amazônia Valley para começar a tentar entrar nos eventos e entrar nessa questão de network e tentar alcançar mais mercado através de um ecossistema regional. A gente não conseguiu avançar tanto pelas distâncias, mesmo estando na Amazônia, parece um continente, que é tudo muito longe. Para você ter uma ideia, para me chegar em Manaus, quando eles cortaram o voo Rio Branco-Manaus, que dá 1 hora de voo, eu tinha que ir para Brasília 3 horas e voltar 3 horas para ir para Manaus, que está do meu lado. Então, mas eu acho que a cultura está unindo vocês, cara. Independente da distância. As dificuldades estão unindo a gente. Acho que Rondônia, que é 40 minutos de voo, teve uma época que cortaram também, para ajudar a gente, cortaram os voos Rio Branco, Porto Velho. Aí a gente tinha que ir 3 horas para Brasília e voltar. Pode atrapalhar mais, né? Vão atrapalhar mais. Se a gente pode atrapalhar vocês, por que a gente vai ajudar, né? Então, aconteceu muita coisa, mas eu acho que agora a gente deu um passo importante. Ano passado, esse ano, aliás, a gente conseguiu ter a aprovação de um projeto para a Amazônia, que se chama Start Amazônia, e a gente quer, através desse projeto, começar a fomentar esse ecossistema. Dos 9 estados da Amazônia, a gente tem 8 já engajados, falta Mato Grosso, espero que a galera de Mato Grosso esteja aí, procure a galera do Sebrae aí do norte, da Amazônia, e vamos tentar se engajar para a gente se fortalecer e realmente conseguir fazer com que os produtos virem, que a gente crie mais oportunidade para as startups, que a gente consiga ter mais equipamentos, mais pessoas investindo lá dentro da Amazônia, que eu acho que a gente precisa bastante. Eu acho que uma coisa muito legal que tanto você quanto o Ale falaram é que vocês se veem além de cidades. Vocês estão criando regiões e tentando nivelar as comunidades dessa região. Vocês conseguem ver um Brasil inteiro chegar a um nível assim, todas as comunidades niveladas, homogêneas e colaborando? É um trabalho de formiguinha, na realidade, né? A gente fala que um ecossistema ele se forma com 15, 20 anos. A gente está falando de Santa Catarina, por exemplo. Se a gente pegar Florianópolis, a gente está falando da década de 90. Então, assim, a gente não pode querer cortar etapas. Eu acho que é muito... Eu trabalho muito com inspiração, capacitação e conexão. A gente fala sempre isso, né? Então, se você pega um empreendedor foda, pega ele para dar uma palestra, leva para um evento, você começa a inspirar outros empreendedores. A gente tem conseguido muito isso de devolver para o ecossistema, né? Dentro da nossa comunidade, por exemplo, a gente tem o nosso programa de capacitação. Quem realiza os workshops do programa de capacitação são a galera que já está mais madura. Então, por exemplo, eu pego lá o André Siqueira, que é um fundador da Resultados Digitais, ele capacita as startups que estão começando. Eu pego um Theo Orozco, que vai palestrar daqui a pouco, ele capacita a galera que está começando. Essa galera que participa do nosso programa de capacitação, eu coloco essa galera para ser mentora no Startup Weekend. Eu me lembro que, eu falei ontem isso, quem estava então ontem no evento ouviu isso, né? Então assim, a gente fez o nosso primeiro Startup Weekend em 2013. O Weekend é uma ótima ferramenta, tanto para a educação empreendedora, para a criação de comunidades. Então assim, o primeiro Startup Weekend que a gente fez foi em 2013, lá em Florianópolis, a gente fez a primeira edição. Esse ano, para você ter ideia, foram 16 Startup Weekends acontecendo. Florianópolis, Concórdia, Chapecó, Tubarão, Rio do Sul, Palhoça, São José, Criciúma. Então, assim, a gente levou o evento e esse evento ele começa a ter... Quem vai lá dar as mentorias são empreendedores que normalmente participaram do nosso programa de capacitação. Então, eles querem se doar porque... formação em rede e multiplicação geral. Multiplicação em rede total. Empreendedor ajudando o empreendedor. O Sebrae hoje, eu nem participo mais da organização, a gente consegue... Aquela coisa de também passar o bastão, né? Então, assim, galera, a gente... quer organizar um na tua cidade? Participa de um aqui, a gente dá as entradas gratuitas. Por exemplo, Joaçaba quis participar, fazer um evento esse ano lá na cidade deles. Então, assim,
participa em Chapecó, leva a equipe toda, vai de graça, participa, sinta a vibe e vocês vão levar para a cidade de vocês. Eles foram, aí a própria equipe organizadora de Chapecó, de Concórdia, ajudou Joaçaba a fazer o dele. Eu ajudo com os mentores, porque a gente tem a nossa rede de mentores do programa, leva os mentores, o Sebrae é um dos patrocinadores, então a gente coloca dinheiro para que ele aconteça e eu levo a palavra do Senhor lá para Joaçaba. A gente brinca, levar a palavra do Senhor para as outras cidades. A gente começa a difundir isso. Então, muito do empreendedor ajudando outro empreendedor, que é o que o Alex faz, que é o que a gente faz. E você sabe que lá no estado do Rio a gente teve que fazer justamente isso. A gente começou a ir para o interior. Então, por isso que a gente ativou Volta Redonda, que tem o maior polo de devs que eu já vi, Santa Cruz, Paulo de Fronten, entendeu? Então, a gente começou a ir para outras cidades para justamente inspirar e essa galera começar a entender que não é só a capital do Rio de Janeiro, quer dizer, a gente tem que explorar outras regiões, outros multiplicadores, né? A gente acabou de vir de Portugal, eu e o Alex, lá do Web Summit, que é um evento que, 70 mil pessoas, e o que você vê? Você vê que não é só Lisboa, a capital, quer dizer, vários núcleos em Braga, no Sul, enfim, vários núcleos se formando e, com isso, criando essa base de rede, né? É assim que foi funcionar, as entidades têm que saber exatamente onde que elas vão estar, os empreendedores, aí aquela coisa, o empreendedor, a galera que participa agora tem esse mindset de doar. Antigamente eles não tinham, a gente demorou muito para comer, tipo em Blumenau, por exemplo, que é um alemão mais trancado, era difícil a gente conseguir fazer. Cara, de uns 2 anos para cá mudou muito, a galera já vem com essa mentalidade de um ajudar o outro. Então, é meio utópico até, é engraçado falar isso. Pô, mas eu vou doar e não vou receber nada. Não, cara, doa que daqui a pouco vai voltar. A gente fala muito disso em todos os eventos, mas está funcionando, cara. É por incrível que pareça, essa história do give back, de devolver para o ecossistema, funciona muito. E a gente vê isso muito acontecendo, pelo menos, eu tenho até que começar a conhecer, estava falando para a Lindau, para outro pessoal, conhecer o que está acontecendo. O Amuri ontem na apresentação falou dos outros ecossistemas. Eu falei, caralho, que legal, olha quanta coisa está acontecendo. Você tem uma ideia, essa semana acabou de surgir no Rio uma comunidade chamado Falafel Valley, né? E aí os judeus se juntaram numa sinagoga. Então, e aí não tem a ver com a religião, tem a ver com justamente a cultura, a união que eles já tinham. Cara, em um dia já tinha 300 pessoas e agora 14, 15 já vai ser o Startup Weekend deles, entendeu? Então, e aí todo mundo ajudando, né? Vamos embora. Eu acho que um pouco também eu concordo com o que vocês falaram e acho que se a gente conseguisse juntar as regiões também de uma forma onde todo mundo pudesse cooperar, também ajudava. A gente estava hoje reunido ali 7 estados da região da Amazônia, justamente falando do projeto e com o Yuri, né, o Yuri Gitai, que está ajudando a gente, ele estava ajudando a gente a pensar, estava jogando alguns insights e provocações para o grupo. A gente diz assim, como é que a gente faz essa amarração de fortalecer um ecossistema regional? Do Brasil todo, né? Criar os núcleos nas cidades, nos estados e depois juntar o Brasil todo numa grande rede, né? Exatamente. Ele estava falando assim, vocês não vão conseguir fazer isso só dentro dessa rede que vocês estão, vocês têm que envolver política pública nisso. Então, assim, é quando você envolve outras instituições, além do Sebrae, governo, prefeitura, você começa a conectar. Esse estado é pior nisso, mas esse é bom. Você começa a fazer essas trocas dentro de vários tipos de níveis e eixos. E aí você consegue fortalecer isso e criar, eu acho que mais unidade. Eu acho que tem um programa do MIT que chama MIT RIP, que é um programa de aceleração de cidades empreendedoras. E que a base do programa é justamente isso, os cinco pilares, é juntar governo, academia, investidor, empresário e empreendedor. E todo mundo falando a mesma linguagem e provocando essa política integrada. Né? É isso aí, nesse desafio que a gente está agora, de fazer essa união justamente desses 5 setores, começar a conversar, fazer os mapeamentos para a gente começar a atuar de uma forma mais assertiva. Então, quando for juntar todo mundo, junta, mas já com os atores bem desenvolvidos e organizados. Então, quem é de Gov vai para lá, quem é empreendedor para cá, depois junta todo mundo para ver como a gente faz essa união e consegue avançar nesse processo. Podem ter padrões diferentes, né? Cada estado tem sua cultura, tem sua força, padrões diferentes, mas com a mesma liga, né? É aquela coisa, vai ter um lugar que vai ter uma maturidade, o poder público vai estar mais envolvido, em outro a academia pode estar mais envolvido, a outra, as entidades, aquela coisa quem tem a figura do ecossistema, o empreendedor no meio e todos os atores. Claro que vai ter alguns lugares que vai estar mais avançado, uma maturidade diferente, mas o importante é que todos têm que estar envolvidos, né? Então, assim, um ecossistema só funciona se todos os atores estiverem envolvidos pensando no empreendedor. Aí aquela coisa do ego tem que sair, tem que ter um monte de coisa que tem que ser construída e mudar muito a cabeça. Aí tem muita gente que tem uma cabeça diferente, a gente tem que tentar mudar a cabeça dessas pessoas, né? Desculpa.
Eu vou aproveitar a provocação do Yuri nesses últimos 10 minutos. E qual que é o passo que falta para os seus ecossistemas locais se desenvolverem? Se vocês tivessem que escolher um fator crucial para dar o próximo passo no seu ecossistema, qual vocês escolheriam? Cara, ano passado, estava todo mundo debandando, então, em outubro do ano passado, eu me juntei com a Nathalie, que está aí, Nathalie Witt, que ganhou também como melhor advogada para startups, e a gente falou, cara, vamos ouvir, né? Fizemos um meeting, um encontro, tinha umas 100 pessoas, umas 100 lideranças do ecossistema, porque, assim, tem muita startup já madura lá, foda, pô, Vetex está lá, OLX está lá, Stone está lá, enfim, Descomplica, que é uma baita de uma startup de educação, enfim. E a gente reuniu todo mundo e a gente acabou fundando um movimento social chamado Juntos pelo Rio, né, para poder a gente, de repente, ver onde que estavam os gaps que a gente podia ser a cola, né, como é que a gente pode colar, integrar esses gaps, como é que a gente pode valorizar, de repente, quem já está fazendo um trabalho bom, porque não precisa inventar muito a roda, eu acho que é isso, é tentar botar uma tecla SAP, de independente de qual setor você está, você traduzir o que cada um está falando para unir, e direcionar, entendeu, todos os esforços juntos para uma única direção. Então, por exemplo, tem lá no Rio uma startup chamada Phygital, que é o Lúcio, inclusive, é fundador da rede IoT do Brasil, que ele deve estar aí também. Ele já estava fazendo a cobertura de segurança de toda a Baía de Guanabara, um trabalho belíssimo, mas engraçado. O carioca fala muito de samba, de futebol, e não é muito... É mais low profile de falar sobre essas coisas. Estava fazendo um trabalho gigante, por que não podia expandir, não só para o restante do estado do Rio, como para outros lugares do Brasil? Então, a gente se uniu, fundou Juntos pelo Rio. A gente está dando apoio, porque realmente quem é o herói lá do Rio, do ecossistema, é o Gustavo Mota. É o cara que até hoje continua com o give back. Não tem um evento no Rio de Janeiro de empreendedorismo que o Gustavo não esteja lá, faça chuva, faça sol. Palma para esse cara aí. Gustavo, cadê você? Aí, Guga, é você, meu irmão. Tá novo ainda, ele já tem uma estrada aí de uns anos, mas tá novo ainda, tem muito ainda para ralar, né? Mas ele vai a tudo, colabora com todo mundo, independente se é Flamengo, Fluminense, Vasco, não interessa, estamos todo mundo no mesmo barco. Então é isso, fundar um movimento em que a gente faça essas redes todas, a base da rede toda, falar a mesma linguagem, estar integrada numa mesma direção. E para você, Alex, qual é a próxima peça que falta para o Acre dar um salto? Apesar das diferenças, né, entre o Rio e o Acre, acho que é muito próximo, isso que ela falou, acho que é a realidade de quase todo mundo. Engajamento e criação de redes robustas, mesmo de parcerias que possam fomentar isso, envolvendo principalmente os empreendedores. A gente, durante muito tempo, achou que o problema do Acre era a falta de infraestrutura de apoio para a galera. Isso é uma das coisas, mas não é a mais importante, acho que as redes são mais importantes. A primeira startup do Acre, vamos dizer assim, a brilhar e entrar num processo de tração foi a Buscar Peças, e os meninos foram embora muito cedo do Acre porque eles tinham que crescer, a gente não tinha infraestrutura de apoio nenhuma na época que a gente começou. Hoje tem poucas, mas a gente já tem incubadoras, tem aceleradora, tem o Sebrae mesmo tem a pré-aceleração, a gente tem o Sebrae Lab, tem outros espaços de inovação, mas quando começou não tinha, então as startups começavam a crescer, elas tinham que sair e ir para outros ecossistemas. Então a gente tem startup em todos, tem no do Alexandre, tem no Rio, tem em Recife, tem em vários lugares, então elas migravam muito. Então durante muito tempo a gente achou que era esse o problema. Mas hoje a gente já tem não está ainda bom, mas melhorou. A gente tem essa questão de infra já pouca, mas não é esse o problema, assim, né? Esse não é o único problema. O grande problema é rede. A gente tem que criar redes robustas que possam ajudar o empreendedor a crescer. Eu acho que não só o empreendedor, mas isso fortalece a comunidade, isso fortalece a região, isso fortalece o Brasil. Eu acho que rede é a palavra. Eu acredito muito nisso. Cara, é assim, ó, eu trabalho com startup desde 2013, na verdade tem muita coisa para melhorar. Deixa a gente botar, dá para fazer um livro, né, desde política pública, cara, em média 70 dias para abrir uma empresa, então já tira por aí. Então, o poder público tem que estar mais atuante. A gente tem, por sorte, lá em Santa Catarina, até o poder público está ajudando, mas tem muita coisa que tem que ser melhorada. Eu acho que eu tenho assim, a minha percepção, algo que precisa melhorar, e aí eu estava falando até com a Jamile, ela fez isso na Estácio, mas assim, o que eu sinto muita falta
e eu acho que é o elo fraco do nosso ecossistema, é a academia, é as universidades. Cara, é de lá que vai sair as pessoas, é de lá que vão sair as conexões. A gente vê isso acontecendo no mundo todo, são as universidades. É lá que estão as conexões, né? É lá que vai ser formada a primeira rede. É lá que começa a germinar, né? Que você pode fazer as colisões, que você pode, inclusive, trabalhar certas tecnologias que você não imagina. E é lá a idade certa para o cara errar e tentar novamente. E eu vejo a nossa academia... Todos os polos é isso, cara. Quando eu conheci o Waze, os caras estavam numa exposição lá em Amsterdã, na IBC, dentro do standzinho da universidade, cara. Então, assim, isso realmente você falou um ponto importante. Eu acho, e aí não é só Santa Catarina. A gente vai ter que renovar, inclusive, a linguagem. No Acre, no Rio de Janeiro, né? A universidade, ela está muito afastada do mercado, ela está muito afastada da realidade. A pessoa que sai de lá, a uma grande maioria alienada, para não dizer coisa pior, ela não está preparada para o mercado de trabalho, principalmente para trabalhar numa startup, por exemplo. Cara, eu não preciso estudar 5 anos na universidade para trabalhar numa startup, e a Gama está aqui, em 6 meses ela forma um profissional com uma coisa. Então, assim, para mim hoje, o que tem que ser melhorado é o ensino no Brasil, né? E aí não é, cara, tem que mexer, de todos os problemas que nós temos, eu acho que esse é o principal, e não só para startup, para tudo, né? O empreendedorismo como todo, a gente está no Sebrae, eu me lembro, melhorou muito dos empreendedores que eu conheço. Então, de 2013 para cá, eu vi, assim, a maturidade do empreendedor subiu muito. Mas eu conheço muito, assim, uma grande parte das pessoas que vêm conversar comigo, a hora que tu começa a conversar, você vê que o cara, ele não está nem um pouco preparado. Assim, é certo que vai dar errado, né? E não é assim, o errado porque tu acha que a ideia não é boa, é que o empreendedor está com um nível muito ruim, né? E isso, cara, tem que ser lá, eu acho, né? A universidade, ela tinha que trabalhar melhor o empreendedorismo, trabalhar os cursos, estar mais próxima do mercado, estar mais próxima de tudo que está acontecendo. Então, naquele diagrama... Por isso que eu gosto tanto dessa modelagem de Hackathon. Hackathon é uma ferramenta que você, no fundo, parte de um desafio real, né? Seja um desafio de uma empresa, seja um desafio de uma cidade, e você começa a estimular os caras e fala assim, cara, eu consigo em 48 horas resolver isso, ou pelo menos gerar... Mas imagina que se no Hackathon já vai um cara que já tem uma base, que é o que a gente vê acontecendo, a gente viaja para o Vale, a gente vai para outro lugar, quando você vê uma competição do Hackathon acontecendo no Vale, o nível técnico é muito maior, porque eles têm uma bagagem muito maior que nós. Você tem que fazer igual no futebol, tem que ir criando esses escolinhas de futebol, e criando as ligas e criando os rankings até a gente chegar nos profissionais. Na verdade, a maioria das universidades, faculdades, focam o cara para empreender, né? Elas não têm... Eu sou formado, né? Não vou ficar falando o nome da universidade para não ficar queimado no filme dela, né? Eu fiquei 4 anos, né, numa universidade e me formei em computação. Né? Nada do que eu aprendi na universidade serviu para mim. Desculpa, tá? Pois é, Nada. Eu tive que aprender toda a minha bagagem de tecnologia, que eu sou da área de TI, de sistema, sou dev, eu aprendi na internet, lendo o YouTube, acessando os cursos e fazendo para poder ter emprego. Né? Então, não foi na universidade. Na universidade eu estava fazendo Pascal. Alguém sabe o que é? Minha idade, eu estou... A gente deve ter importando o bol, fudeu. Eu aprendi Pascal, velho. Quem que usa Pascal? Então a gente tem aqui heróis, conexões e academia. E eu acho que de pergunta final é que eu deixo, se alguém quiser fazer parte da comunidade de vocês, como é que eles acham vocês, como é que eles podem ajudar o Rio, o Acre, Santa Catarina a evoluir. É só procurar, participar dos eventos? Cara, nós lá, a gente tem... O meu telefone é meio que público, o meu celular é público, o meu e-mail é público, né? Tem o nosso site, né? Do projeto, que é o www.startupsc.com.br. A galera se cadastra lá, vai receber os e-mails que eu mando mesmo. É eu que mando os e-mails. Eu automatizo com o RD, Jabá para Resultados. Bruno Guizzi está por aí. Né? Eu uso automatização, mas é todos os meus e-mails. Então, o Sebrae está totalmente à disposição. Hoje a gente já tem uma rede do Sebrae lá em Santa Catarina que consegue atender bem uma startup. Normalmente, e quando eles têm um problema, eles encaminham para mim. Então, o pessoal me conhece dentro do ecossistema. E a gente não tem só o Alexandre, não tem só o Sebrae. O Darwin está aqui, é parceiraço nosso. A Cátia está aqui, é parceiraço. De Santa Catarina tem bastante coisa aqui, então é bem fácil de achar a gente.
Eu acho que lá também é bem simples, assim, tem as redes sociais, tem a galera da comunidade que criaram o site, o aquelevale.com.br, tá o Petros aí, que não está mais no Acre, está no Recife, mas que continua ajudando, a Alice Balado, que é uma das líderes de comunidade lá, que está sempre engajando o pessoal, e também é super simples. Fora isso, tem as páginas do Sebrae Lab, Facebook, é muito fácil, a gente tem muito evento lá acontecendo todos os dias e é muito simples se conectar. Cara, lá no Rio a comunidade Cariocas continua aberta, então o Gustavo Mota é líder, pode ir pelo site do Idologos, falar com ele, ou direto no Cariocas, e tem o portal que a gente criou do Juntos pelo Rio, que aí tem mais de 15 verticais diferentes, Cleantech, com Renato Paquet, enfim, tem todas as verticais aí, cada um, a gente novamente estimulando que seja da área de saúde, de educação, de turismo, de mobilidade urbana, cada um tem uma liderança e que possa aglutinar de novo. Lindália também não tem muitas, né? Então, assim, esse nome português aí, meio sandália, não sei o quê. Então, assim, eu sou totalmente aberta lá no Rio de Janeiro. Eu, Grossi e Renata Salvini já estamos agitando aí para fazer o REC em Rio 2019. E, no fundo, para trazer justamente essa rede toda do Brasil todo, começar a estimular a galera de dentro das universidades e quem está começando a startup a se unir e pensar em soluções reais para o mercado. Porque, no fundo, é isso, né? O empreendedorismo existe para a gente desenvolver negócios que têm impacto na sua vida, na minha, na de todo mundo. Então, estamos aí. É isso, então. Obrigada a todos. Uma salva de palmas para os nossos painelistas.